Glória a Deus. Irmãos, nessa finalzinho de tarde de domingo, eu trago a mensagem para vocês com o seguinte tema: não seja mais uma vítima de Satanás. E essa mensagem eu já tinha feito ela há algum tempo, só que o Espírito Santo dizia, não é agora, não é agora. E é muito difícil para a gente falar de assuntos complexos, né? Principalmente nós que somos seres humanos e erramos. Mas o Espírito Santo, quando ele pede algo para nós, a gente tem que obedecer. E esse tema nasceu com esses inúmeros golpes que nós estamos vivendo aí no meio do mundo. Quem daqui recebeu uma ligação do Nubank? Do Bradesco, né? Como é que chama? Do Bradesco é a inteligência artificial do Bradesco? A Bia, né? A Bia do Bradesco ligando. 085, 088, né? Nem sabia que era cearense, né? Era a Bia. Mas aí o tema de hoje é: não seja mais uma vítima de Satanás. E para esse tema, a gente vai ler aqui Lucas 22, do 1 ao 6. Vou ler na NVI, vai estar aí no telão. Quem tiver a Bíblia e quiser abrir para também seguir, dá certo. Vamos ler. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupava-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então nós vemos aí, nesse trecho, o acordo feito com Judas, com os mestres da lei daquela época. E não sei se vocês perceberam, mas o Satanás entrou em Judas. E o Satanás, ele veio apenas para matar, roubar e destruir. E não foi muito diferente com Judas, né, naquela época. E nós vemos muito um termo nos dias atuais, bastante conhecido, que é batalha espiritual. E a batalha espiritual tem alguns anos que ela se tornou um pouco, como é que eu posso dizer? Distorceu um pouco do que tem na Bíblia sobre batalha espiritual. A nossa luta aqui na terra não é contra seres humanos, é contra principados e potestades. Essa é a nossa luta diária. Desculpa que eu estou tossindo aqui, aquela tosse chata, né? Enfim, batalha espiritual é um tema que desperta muita viagem mesmo, né? Dá muita margem para a nossa imaginação. E aí a gente percebeu que isso se afastou um pouco do que é realmente a nossa luta aqui. E a nossa luta, ela é algo bíblica. Ela tem que ser tirada da Bíblia. A batalha espiritual atualmente, ela nomeia demônios, né? Se você for ler um livro de batalha espiritual, ela vai lá dizer o demônio
de não sei o quê. Vai listar nome de demônios que não tem nem na Bíblia. Tem pessoas que escreveram livros sobre batalhas espirituais, dizendo que foram no inferno, viram como era o inferno e retornaram. E tudo isso, quando a leitura é boa, é atrativa, acaba entronizando na igreja e na sociedade. Meu objetivo aqui é nós retornarmos para o que é realmente a nossa batalha espiritual, que é o que tem na palavra de Deus. O entendimento saudável que nós vamos ver aqui envolve reconhecer a realidade espiritual de cada um, mas sempre às luzes das Escrituras, focando no poder e na autoridade de Jesus Cristo, acima de tudo. E aí a gente pode ver alguns pontos na Bíblia, que eu vou trazer para vocês aqui, sobre atribuições que a Bíblia dá a Satanás, em algumas ações dele. A gente vai lá para Gênesis 3, 4 e 5, e ele vai tentar a desobediência, que diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e serei como os deuses, reconhecendo o bem e o mal. Então ela tenta todos nós, todos os dias, a desobedecer a palavra de Deus, como foi lá no Gênesis. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, biblicamente, é a calúnia dos santos, que está lá em Jó 1, 9 a 11. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus de mentira? Acaso não protegestes de todos os lados a ele, sua casa e tudo que tem? Estende a tua mão, toque-lhe em tudo o que tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Então Satanás, aí primeiro a gente viu que ele veio para tentar a desobediência, para tentar fazer também com que os justos mintam, né? E muitas mentiras que eles falam a nosso respeito. Terceiro ponto é que Satanás também ele causa enfermidades, né? Que são as doenças. Lá em Jó ainda, Jó 2, 7 diz assim: Satanás saiu da presença do Senhor, feriu Jó com chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Satanás feriu. Satanás ele veio para nos prejudicar, digamos assim. Aí você pode dizer assim: pastor Diego, o culto hoje é sobre Satanás, né? Que coisa, hein? Para quem já leu a Bíblia, alguns livros que são inspirados na Bíblia, uma das principais forças que nós devemos conhecer é a força do nosso inimigo. Quem aqui trabalha com esporte pode perceber que quando vai ter um desafio, sei lá, com outro time, eles analisam o outro time. E não é diferente. Precisamos conhecer de que maneira o nosso inimigo trabalha. E eu trago mais um ponto para vocês aqui, que é opor-se ao justo, que está lá em Zacarias 3:1. Então me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Sabe aquele cara do contra? Você quer fazer o que é certo, mas ele vem com o errado, e geralmente o errado ele é muito tentador. Muitos podem dizer assim: mas se eu estiver na igreja, se eu estiver fazendo tudo direitinho, eu não vou cair não, pastor. Aí eu digo para você: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós somos seres humanos,
todos nós temos nossas fraquezas. E o pior, que o inimigo das nossas vidas sabe dessa fraqueza, sabe da minha fraqueza, sabe da sua fraqueza. E é nessa fraqueza que ele vai trabalhar. Mais um ponto. Satanás também remove a boa semente. Mateus 13:19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado. Semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele também, ele destrói as nossas plantações. Aqui nessa terra, isso serve para todas as áreas, viu, pessoal? Não só para a igreja. Nós vivemos de plantação. E é plantação em todas as áreas. Plantação no trabalho, plantação na saúde. E toda plantação ela tem uma colheita. Na igreja anterior que nós éramos, eu aprendi uma coisa, que a plantação ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Né? Muito forte. Mas o Satanás ele vem também para tirar, catar a nossa colheita. Satanás também ele semeia o joio, lá em Mateus 13:38 e 39. O campo é um mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Não sei se você já leu a Bíblia toda, mas em muitos livros é citado diabo, Satanás. Tem um livro no Velho Testamento que ele é chamado Estrela da Manhã. E no Novo Testamento, Apocalipse, Estrela da Manhã é o nosso Jesus Cristo. Mas devemos e temos o dever de aprender sobre o inimigo. Não se aliar a ele, pessoal, mas aprender a combatê-lo. E para aprender a combatê-lo, precisamos conhecer como é que ele trabalha. E nada melhor do que a Bíblia Sagrada para nos ensinar isso. Satanás também arruína o corpo e a alma. Lucas 9:42 diz assim: quando o menino vinha chegando, o demônio derrubou e o convulsionou. Jesus repreendeu o espírito imundo e o menino foi curado. Ele arruína. A história do Gadareno. Anos e anos vivendo naquele cemitério lá. Arruinou seu corpo, a sua alma. Mas Jesus tinha algo melhor para ele, que era a salvação. João 8:44 diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse é o nosso inimigo, que engana, que mente, que rouba. João 13:2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traíste. Aí você pode falar assim, mas Jesus estava lá na ceia. Mesmo com Jesus lá, o Satanás também estava. E é isso que nós vamos ver aqui nos decorrer dos textos aqui. As ações de Satanás são claras na Bíblia. Ao mesmo tempo, Satanás nada mais é nada menos do que um enganador. E nos tenta nos afastar de Deus. E nos incentiva a praticar o pecado. Porém, nós temos que notar, é verdade, quando Satanás entrou em Judas, ele não se contorceu. Quando eu falei da batalha espiritual, que nós vemos muito, se você ligar a TV nesses canais e for passando,
Você vai ver um púlpito de alguma igreja e você vai ver algum pastor batendo papo com Satanás. Essa liturgia, essa doutrina, aqui nós não fazemos isso. A gente não deixa nem ele falar. A gente não conversa com o inimigo. Essa é uma prática que nós já enraizamos. Muitas vezes aqui no culto, cheio, lotado, o inimigo se manifesta em algum local aí da igreja. E a igreja continua. E aí os intercessores vão lá, expulsam o demônio e ninguém vê. Acontece quase todo culto, pessoal. Quase todo culto acontece. Mas é a maneira que Deus nos colocou, para que a gente não deixe nem o inimigo falar uma palavra. E aí, quando Satanás entrou em Judas, que era o que eu ia falar, ele não estava se contorcendo lá, virando um monstro, né? E a gente vê muito, né? E muita gente se assusta com isso. Eu fiquei, uma vez, eu não acreditava muito nisso, confesso para vocês. E teve um PG na nossa casa, que o casal saiu do PG, show de bola, foi para casa. Só que com meia hora depois, a esposa dele bate lá no portão lá de casa, desesperada, toda roxa, dizendo que o marido dela tinha batido nela. E aí rapaz, como é que pode? O cara saiu daqui bonzinho, né? Eu e a Natália, marido de primeira viagem, recém-casado, com filha nova, conversamos com a nossa vizinha, a Dira. Dira, dá uma olhadinha aí na Marina que a gente vai ali. Pegamos a esposa, fomos lá na casa. Quando chegou lá, meu irmão, era o demônio purinho, né? Ele grandão e avermelhado. Eu sempre falava que não acreditava muito, achava que era muita encenação. Mas nesse dia, eu me livrei de levar uma pisa, que o cara era grande, viu? Eu só não levei uma pisa porque o nosso Senhor nos protege. E nós tínhamos sido ungidos como líder de PG, né? E quando o Espírito Santo levanta alguém, ele se encarrega de proteger. Nós não estávamos fazendo nada de errado, a gente estava só querendo saber o que aconteceu, né? Porque, se vocês não sabem, mas o homem quando bate numa mulher daquele jeito ali, ele vai em cana, né? Maria da Penha tá aí, né? Mas, enfim, Judas Iscariotes não estava lá se contorcendo, não estava lá diferente dos outros. Ele estava como um discípulo qualquer lá. Lucas 22:6 diz assim: Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Então, o que é que ele queria fazer? Ele queria entregar Jesus, continuar com Jesus na ceia e ninguém ficar sabendo. Complicado, né? Nas ações de Satanás, é importante lembrar que, embora sua influência seja real, há uma certeza bíblica que ele será derrotado. Judas traiu Jesus. A gente vai ver aqui alguns pontos sobre isso. A pregação mesmo hoje é sobre Judas. E Judas era um ser humano como a gente. Assim como aconteceu aquilo com Judas, que andou do lado, presenciou os milagres, viu maravilhas, né? Todos nós estamos suscetíveis a acontecer esse tipo de coisa. Não estamos isentos. Mas eu creio que aqui vocês vão sair preparados para não cair na armadilha do Satanás. Amém? E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês, são 4 pontos. É o cinismo como sinal de queda espiritual. Não sei se vocês sabem, mas existem algumas maneiras de nos alimentarmos espiritualmente.
Primeira maneira delas é o que vocês estão fazendo. Vocês estão vindo para um culto a Deus, a união dos santos. Segunda maneira de se alimentar é lendo a palavra de Deus. Terceira maneira é orar, é conversar com o Pai querido que está no céu. Essas são as 3 maneiras que você consegue se alimentar espiritualmente. Pastor Diego, tem outra maneira de se alimentar? Eu confesso para vocês que eu não conheço não. Mas tem uma maneira que a gente consegue perceber lá na cura do cego, que o cego mesmo não acreditava que ia ser curado da cegueira. Mas a fé dos amigos dele o levaram. E quando ele viu, Jesus começou ali a curar ele. E quando ele viu aquele vulto lá, parecido bananeira, parecido com gente, o início do milagre, aí ele passou a acreditar. Ele passou a ter a fé. Mas os amigos são importantes. Com quem vocês estão andando? É uma outra maneira de se alimentar. Quem são as 5 pessoas mais próximas de vocês? Será que essas pessoas estão lhe alimentando espiritualmente? Ou estão sendo uma válvula de escape e tudo que você recebe aqui na igreja, quando chega nessa roda, vai por água abaixo? Já esqueceu tudo. Então o primeiro ponto é o cinismo como sinal de queda espiritual. E aí eu vou ler com vocês aqui Mateus 26, do 20 ao 25, que diz assim: Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Afirmou Jesus: Sim, é você. E aí, por que o título desse tópico é o cinismo como sinal de queda espiritual? É muito cínico, não é, Judas? É um cinismo assim de mala, né? Que a gente chamou, rapaz, esse cara é mala, né? É mais conhecido como cinismo. Ao mesmo tempo que traía Jesus, ele tinha a ousadia de perguntar se era ele. Mas pastor Diego, como é que o senhor está dizendo que ele já tinha traído Jesus? A gente vai ver aqui. O cinismo vai além de uma simples atitude de desafiar os outros. Ele representa uma grave falha espiritual, uma falha de caráter. Quando alguém se sente excessivamente seguro e não teme a Deus, pode passar a acreditar que tem permissão para trair, manipular, enganar, sem nenhum remorso. Esse comportamento aqui a gente consegue perceber nesses crimes terríveis, né? Que lá sai um crime na grande mídia, né? Porque infelizmente na grande mídia o que vende é coisa ruim. Por isso que há algum tempo a gente nem assiste mais esses canais abertos. Mas esses crimes que acontecem, a gente vê um cara que matou muitas vezes uma criancinha e não sente nenhum remorso. É muito triste. Essa postura, ela se reflete numa desconexão com os valores morais e espirituais, levando o indivíduo a agir de forma desonesta e prejudicial. Pastor Diego, mas Judas já tinha traído Jesus? Já. Se a gente voltar um pouquinho lá em Mateus 15:16, a gente leu do 20 ao 25. E aí é uma ordem cronológica do tempo. E que já dizia assim, lá em Mateus 15:16, 26, 15, 16. E pagaram-lhe 30 moedas de prata.
e nesse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Se você for pegar o verbo que está ali, pagaram-lhe, ele não ia receber depois. Ele já estava com as moedas no bolso. E 30 moedas de prata daquela época era um peso considerável. Hoje, se você pegar uma moeda de R$1, que é a maior que tem, colocar 30, você bota no bolso aqui tranquilo. Mas a moeda da época, o denário, né? Denário, era gigantesca. Pastor Diego, ele estava andando com essas moedas. Se ele não estava com as moedas, ele guardou em algum canto, né? Ele não guardou na casa dele, porque da Judéia para Galiléia é mais ou menos uns 400 quilômetros. Ele não foi em casa deixar e voltou, não. Então ele estava com essas moedas. Ele carregava o valor da traição. E mesmo assim, tinha a ousadia de falar com Jesus como se fosse um dos discípulos fiéis. Eu vou lhe trair? Nessa jornada que nós estamos como cristãos, estamos suscetíveis a erros, mas nós já vimos de tudo. Eu creio que a gente vai ver mais coisa ainda, né? A gente já fez até chá de fralda sem a pessoa estar grávida. A pessoa vendo a gente fazendo chá de fralda dela e ela não estava grávida. É de um cinismo assim de... Vou nem complementar. Mas a diferença entre intimidade e atrevimento está na atitude do coração. Uma coisa é, eu estou errado, eu fiz errado, e eu vim para a igreja, eu me cheguei a Jesus, e eu me comporto como uma pessoa que precisa de cura. O mínimo que eu preciso confessar é o meu pecado e agir para que Jesus venha me tratar, deixar ser tratado. Outra coisa é atrevimento, né? Atrevimento, você vem cheio de moeda no bolso, né? Como Judas, e fica sentado, né? Só para questionar, só para atrapalhar muitas vezes. Nesses poucos 13 anos aí, 14 anos de convertido, a gente já passou por umas poucas e boas dessas. Mas nós não murmuramos e nem reclamamos, porque tudo é permissão de Deus. Pastor Diego, mas como é que tu enxerga essas coisas? Eu enxergo como aprendizado. E tem algumas frases de grandes autores que a gente decora, né? Porque nos remete ao nosso coração. Uma delas é a do Nelson Mandela, que eu já falo aqui várias vezes. Que é nessa nossa vida a gente nunca perde. E a princípio se parece até boçal, egoísta. Mas nessa nossa vida ou a gente ganha ou a gente aprende. E em muitos casos foi aprendizado. Nós aprendemos muito a trabalhar com pessoas. As grandes corporações, elas estão aí com a dificuldade, não é em maquinário, não é em... como é que eu posso dizer? Tecnologia. O grande problema são as pessoas. Mas como igreja, isso é uma oportunidade nossa de falar da palavra de Deus. Se de um culto como esse, uma pessoa for tocada, a gente já está fazendo o nosso papel, que é pregar a palavra que é a verdade de Deus. Amém? O segundo ponto, meu tempo está acabando. Quem é enganado por Satanás não tem pleno acesso à mesa de Jesus. Participar da mesa de Jesus não é um sinônimo de aprovação. Não é porque Judas estava lá sentado que ele foi aprovado. Estar na mesa de Cristo é um convite à comunhão. Você foi chamado para cá, para a igreja, foi convidado por alguém, você é convidado a comunhão com os irmãos. Não implica na salvação ou plena convivência. Judas
come da mesma mesa, compartilha o pão e o cálice. Porém, seu coração já estava entregue às trevas, e Satanás entrou nele por completo. A gente vê Satanás entrando antes, nos versículos que nós lemos. E a gente também vê Satanás entrando em Judas no momento da ceia. É forte. João 13, 26 ao 30. Diz assim: respondeu Jesus: aquele em que eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Só quem sabia era Jesus e Judas. Judas sabia, que ele já estava com as moedinhas. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Perceba que Judas aceitou o pão. E esse pão que nós fazemos aqui uma vez por mês, é a ceia do Senhor. É o momento que nós aceitamos o pão como o corpo de Cristo, e o vinho como o sangue de Cristo. O vinho que nós simbolizamos aqui pelo suco de uva. E Judas comeu o pãozinho, vazou da ceia. Acho que foi, a gente vê aqui nas escrituras que foi o que saiu correndo primeiro. Então ele foi lá, fez a comunhão dele, achando que só o ato de comer aquele pão o salvaria, e saiu. E essa, senhoras e senhores, é uma das maiores ilusões que nós temos. Está na mesa de Jesus e ainda está completamente controlado por Satanás. Está aqui, nós sabemos, é verdade, que todos nós aqui estamos passando por processo de cura. Mas aí, essa cura nunca vem? Quanto tempo é necessário para que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém? Estar na mesa de Jesus, estar vindo para a igreja, estar num pequeno grupo, não lhe garante a salvação. Nem para mim e nem para você. É preciso ter um coração entregue a Ele. Se não podemos nos enganar achando que estamos perto, quando na verdade estamos longe. Eu fiz um treinamento, método CIS. Paulo Vieira falava sobre autorresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se você negligenciar isso, você vai estar se auto-sabotando. Foi o que Judas fez aqui. Ele sabia que ele estava errado, e mesmo assim ele continuou na mesa do Senhor. E aí eu quero ler com vocês Apocalipse 16, 7, 16 ao 17, diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará os seus olhos toda a lágrima. E aí eu profetizo para a igreja que Deus alimente o seu coração com a verdade e a pureza, para que você nunca seja enganado e pertença sempre fiel a Deus. Amém? O terceiro ponto, vamos ver se dá tempo, que é: Deus não chamou apenas um pedaço de você. Deus não quer só um pedacinho de você. Ele quer você por completo. Ele te chamou para ser uma pessoa em Cristo, uma pessoa completa em Cristo. Paulo nos alerta claramente lá em 1 Coríntios 10, 21, que diz assim: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Deus nos chamou para uma vida de integridade. Isso não é só aqui dentro da igreja, não. É fora dela também. Para viver uma plenitude de comunhão com Ele. Comunhão com os irmãos,
ajudando outros irmãos com seu testemunho. Tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho poderoso, que alguém que está sentado aí vai se identificar. Deus também não classifica, nós não podemos viver o tempo todo cometendo na nossa cabeça pecadinhos, né? Não, isso aqui é besteirinha, isso aqui Deus não está vendo não, mas Deus vê tudo, Ele vê tudo. E Ele não me chamou e não chamou você pela metade, Ele chamou por completo. Nosso compromisso deve ser apenas com Jesus, que oferece uma mesa repleta de bênçãos, vitória e principalmente a salvação. Nem tudo que está na mesa oferece comunhão verdadeira com Cristo. E aí eu quero ler com vocês Apocalipse 3, 20 e 21, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, senti-se com o meu Pai em seu trono. Assim como Judas, muitas pessoas se aproximam de Jesus com aparência de fidelidade, mas com seu coração já bem distante de Deus, alimentando-se de pequenas porções de pecado, dúvidas e cinismo. Esses pequenos pecados, como a mentira, como o orgulho, a ingratidão, a omissão e a falta de amor, são como portas abertas para o inimigo, para ele se infiltrar na sua vida espiritual. Se você chegar para uma pessoa que usa droga e perguntar: meu amigo, como é que você entrou nessa? Alguns vão dizer: foi por conta de uma amizade. Outros vão dizer: foi por conta de uma bebidinha que eu bebi, comecei a beber, fiquei bêbado, e aí me ofereceram uma droga, eu aceitei e estou aqui até hoje. Esses sentimentos, essas mentiras, orgulho, ingratidão, são como essas drogas que abrem portais para que a gente deixe cada vez mais fraca a nossa vida espiritual. Vocês já ouviram o ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? É de pecado em pecado que nós perdemos a salvação. Evitar isso é uma questão de vigilância diária. Assim como o pessoal do AA diz que ele nunca deixa de ser alcoólatra, ele sempre precisa se sentir como alcoólatra para ele nunca mais ele querer provar, porque uma vez provando ele retorna tudo vai por água abaixo. Nós devemos ter essa vigilância diária de que somos pecadores. E se aquele pecado ele lhe atinge de cheio, fuja dele. Fuja dele, porque muito provavelmente você vai cair. E aí eu não estou profetizando isso para você e para ninguém que está aqui não. São fatos. Certa vez uma pessoa do meu pequeno grupo era alcoólatra. E ele tinha passado meses sem beber. E ele falou assim para mim, eu não era nem pastor, ele falou: Diego, eu vou lá no bar, mas chamar os meus amigos, que eu morro de pena deles. Eu, macho, não vai não. Se for, vai com algum de nós aqui, a gente evangeliza e aí a gente vê junto. Vai de pares, né? Vai de 2 ou 3. E aí ele não falou nada para ninguém, foi. Está lá até hoje no bar. É verdade. A vida ela não é tão simples como a gente imagina. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pastor Diego, que pregação é essa? Eu vou sair daqui morrendo de medo? É não, pessoal. Se você está em Cristo, o medo não lhe pertence. Apocalipse 3,11 diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Tome posse. Tome posse da sua coroa, meu irmão e minha irmã. Para a gente concluir, não seja uma praga nas mãos de Satanás. Reflita sobre a sua vida. Você está realmente na mesa de Jesus, participando do que Ele tem preparado para você? Cuidado com o cinismo. Nunca se confie demais. Nunca ache que você já está o bambambam das tapioca, né, como a gente diz. Pois Satanás está buscando lugares na sua vida onde ele possa agir. E em muitos lugares desses você nem sabe. E aí ele solta a sementezinha e você cai. Viva uma vida de integridade. Não se contente com os pequenos pecados. Ore a Deus, peça todos os dias: Senhor, eu tenho que me livrar disso. Às vezes eu preciso mentir para vender alguma coisa. Me dá estratégias. Me livra desses pecadinhos. Tiago 4,7 diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos repetir junto? Resistam. Glória a Deus. Fique de pé, igreja. Deus deseja que você esteja firme, vigilante, conectado verdadeiramente com Ele. É um link. Satanás pode tentar disfarçar suas intenções, mas a palavra de Deus revela a sua estratégia. Enquanto Satanás está dizendo para você: vá por ali, vá na palavra de Deus, vê se é por ali mesmo que você tem que ir. Não deixe que o cinismo, o engano ou o silêncio do coração te torne uma presa fácil para ele. Se alimente da palavra de Deus para que você fique forte. Não aquele forte da academia, mas o forte espiritualmente. E por isso, rejeite toda forma de cinismo e complacência na sua vida espiritual. Mantenha-se vigilante. Valorize a comunhão verdadeira com Jesus. Apocalipse 21:7 diz assim: o vencedor herdará tudo, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E que ao lembrar, cada um aqui lembrar das ações de Satanás que a gente viu aqui, e leiam a Bíblia, vocês vão ver outras, você possa sempre reafirmar o seu compromisso de não permitir que ele tome o controle do seu coração. E para a gente encerrar, não permita que Satanás tenha lugares secretos no seu coração. Vá à luta, seja vigilante e mantenha-se firme na fé. Vença tudo aquilo que tenta te afastar de Jesus e viva plenamente na sua presença. Amém? Essa palavra que eu trouxe para vocês aqui. Se alguém precisa de oração, vou pedir para o louvor estar tocando aqui. E na medida que o louvor está tocando, vem até aqui para receber oração. É um chamado para te fortalecer. Assim como fortaleceram o cego lá, nós queremos te ajudar como irmãos em Cristo, como igreja, que é o nosso papel. Vem até aqui que queremos orar por você, amém? Pode vir em família, pode vir sozinho, amém? Dizer que a
Abençoado Deus, eterno Pai, poderoso, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Que o Senhor venha dar direção a cada jovem que veio aqui, cada homem, cada mulher. Que a Tua palavra, Senhor, que é viva, entronize nos corações, Senhor. Que eles venham a mudar essa rota que muitas vezes tem tomado. Eu queria te agradecer pela vida deles, que tiveram coragem, que agem com intimidade contigo, Senhor, conforme a gente falou. Te agradeço pela vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Receba uma bênção final. Que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, esteja nos nossos lares. Que o Senhor dê uma semana abençoada. É bem verdade que na semana a gente tem aflições, mas com o Senhor presente na vida de cada um, vamos ter bom ânimo, e com esse bom ânimo teremos vitórias. E é isso que eu te oro e te agradeço essa tardezinha, em nome de Jesus. Todos dizem amém e amém, e glória a Deus e aleluia.